Cara, por que a Netflix ainda não te contratou, João? Pra gente fazer uma Falando do versão K-pop. brasileira de Round 6, cara. Por favor. Tem tudo a ver. Seja bem-vindo a mais um vídeo de Magia e Sol. Você que estava com saudade da gente, nós estamos aqui pra você. Meu nome é Cristiano Abreu. Casa aqui. Sou o João. E João, por favor, já conta pra gente, mano, já fala sobre o que é o nosso tema do vídeo de hoje, cara. Qual que é? Bom, o vídeo de hoje vai ser baseado numa notícia, né, num rumor, na verdade, que saiu aí esses dias sobre que a Netflix estaria planejando uma versão americana da série de grande sucesso Round 6, né, conhecida aqui no Brasil como Round 6, também com o nome Squid Game. O projeto ali seria liderado pelo diretor David Fincher, né, que é um grande diretor, aí mais conhecido por filmes como ali Storm 7, também um Clube da Luta, né. Então, baseado nessa notícia, a gente vai aqui desenvolver o que a gente pensa sobre toda essa movimentação, sobre a Netflix. Lembrando que vai sair uma segunda temporada, né, de Round 6, aí o original ali da Coreia, e aí ela vai fazer uma versão americana e também esse movimento já comum que a gente conhece sobre adaptações americanas aí de obras não americanas. Então, de obras podem ser europeias, mas principalmente aí asiáticas, né? Mais focado ali Japão e Coreia do Sul. Bom, e como a gente tem aqui nesse boato de que talvez seria o David Fincher à frente desse projeto, a gente pensa que realmente seria uma versão americana ali de Round 6, né? E a gente já tem algumas versões americanas aí de filmes e adaptações de coisas da Coreia e da Ásia ali também, do Japão, que não são muito agradáveis, inclusive da própria Netflix também. A gente tem Death Note aí pra provar, que é uma adaptação, na verdade, do anime, mas a gente tem Old Boy também, que é um filme estrelado pelo Josh Brolin, e nessa versão americana a gente tem muita coisa que tenta trazer ou emular algumas coisas que acontecem na Coreia, mas não funcionam justamente porque você tentar trazer um contexto também da cultura e do país pra dentro ali daquela produção. Uma das coisas que o próprio Park Chan-wook, que é o diretor do filme Old Boy, ele acaba comentando em relação a essa adaptação, é que o grande problema é que lá na Coreia do Sul, eles não utilizam, até as grandes organizações criminosas, não utilizavam todas naquela época ali armas de fogo, eles usavam armas brancas, justamente porque a política daquele país era muito rígida em relação àquilo. E quando eles fazem aquele plano sequência, que eu falei lá no vídeo de John Wick, onde eu falei que, aquele plano sequência, ele marcou muito essa questão de como seria o plano sequência no futuro do cinema, tipo, para a sétima arte. Isso é uma coisa que é super marcante de quanto esse filme, ele influencia nesse tipo de filmagem. E aí a gente tem isso sendo trazido para o cinema americano pela primeira vez ali pelo Spike Lee, né, nessa adaptação. E quando a gente olha para esse contexto, não faz muito sentido, porque os americanos, eles utilizam armas, eles podem utilizar, então aquele problema ali seria resolvido muito facilmente pelo Josh Brolin ou pelos criminosos se eles tivessem armas de fogo. E aí você percebe que algumas coisas não vão funcionar e aí fica assim, fora de contexto. E assim, a gente olha para muitas adaptações, não só do cinema coreano e do cinema oriental, mas muitas coisas que são adaptadas para versões americanas, às vezes acabam não funcionando para o público americano e muito menos para o público original. Então assim, a grande pergunta é, a gente precisa de adaptações americanas para filmes estrangeiros, para produções estrangeiras, para séries também? Bom, cara, americanizar produções, americanizar obras é uma prática que já existe há muito tempo. O cinema hollywoodiano, ele faz isso há muitos anos, né? Então isso não é uma novidade, é algo que sempre existiu e eu acredito que vai continuar existindo, porque a gente sabe que existe ali uma barreira, de certa forma, ali do americano, que é um dos maiores mercados de consumidores de cinema. Então existe ali uma barreira entre outras culturas, onde eles, a maioria das vezes, eles não vão ali assistir essa outra obra de um outro país. Não que isso seja uma prática elogiável, mas é o fato, o mundo ele funciona assim. Então eles aproveitam dessa demanda que existe, porque muitas pessoas não conhecem a obra, e eles vão ali, dão ali uma versão ali americana para aquela obra ali estrangeira. Eu, particularmente, acredito que muitas delas funcionam, muitas delas não funcionam, e aí o mérito não está necessariamente sobre você fazer uma versão americana, porque se isso é bom ou ruim, o cinema por si só não discute isso. O público por si só não tá ligando se isso é bom ou ruim, eles querem assistir uma boa história. Então eu acho que a questão é muito mais sobre como fazer, o que você preserva,
do que você mantém, o que você tira, o que você transporta e como você referencia essas obras, do que necessariamente se deve se fazer ou não, porque eu acho que independentemente vai continuar existindo, né? Então, se os detentores dos direitos dessa obra não tem problema em vender os direitos de adaptação, tá tudo certo. A questão é, como você vai fazer isso? Você precisa entender que, principalmente uma obra que ela é puramente cultural, ela tem ali suas raízes, seu contexto que vai funcionar, obviamente, numa cultura e não vai funcionar necessariamente na cultura americana. E aí requer a habilidade de quem tá ali fazendo essa adaptação em conseguir levar esses elementos. A não ser que, e aí é uma coisa que acontece muito hoje em dia, as produções elas começam a ter mais esse estilo universal, o que funcione para todas as culturas. E a gente tem vários exemplos aí de obras que elas conseguem se comunicar com as outras culturas também, inclusive com a americana, e que é consumível por outros mercados, não necessariamente só enraizado dentro daquele país de origem. Bom, se você consegue transportar bem sem acabar tentando, emular coisas que se referenciam à cultura, beleza, você consegue fazer uma adaptação trazendo coisas ali da versão americana ou da versão coreana ali, de algo que seja de outro país, a gente vai falar eventualmente também, mas assim, o que eu tô falando é que até mesmo na questão da indústria, isso é uma coisa meio problemática, até porque a gente tem pouca distribuição de filmes internacionais de cinema, de filmes nacionais nos nossos próprios cinemas, a gente tem muita coisa boa, a gente acaba não vendo, e aí tudo que a gente às vezes acaba enxergando ali na telona, no cinema, são adaptações de coisas que já existem que são tão boas quanto. Parasita é um caso, cara, que mudou isso. Quando a gente tem Parasita, a gente tem Parasita sendo passado em cinemas no mundo inteiro, porque foi uma grande obra, um grande sucesso, e a gente tem as portas abertas ali dos cinemas e da indústria para filmes estrangeiros de uma forma um pouco mais abrangente. Tá começando a acontecer agora, mas no caso de 2004, Old Boy, não foi assim. Então muita gente conhece o filme do Josh Brolin, não gosta, porque o filme ele não é muito bem avaliado ali do Spike Lee, né? Mas não conhece a versão coreana, a versão do filme original, que é um filme baita premiado, um filme muito bem visto e um filme que é referência até mesmo pro cinema, entendeu? Ok, mas o que você tá falando é uma coisa cultural. Você não pode chegar e falar, ô ocidental, você que não gosta de ver filmes estrangeiros, olha aqui, assiste esse filme aqui, você não quer assistir? Eu falo, não quero. O que você vai fazer em relação a isso? Isso é uma barreira que é muito questão de educação mesmo, cinematográfica, digamos assim. As pessoas, elas geralmente não têm interesse em ver produções, às vezes que não são americanas, e realmente tem um problema de você conseguir levar essas produções para outros cinemas. Aí isso já é um outro problema, mas eu te garanto que não fazendo a adaptação não vai fazer com que esses filmes cheguem, entendeu? Não vai fazer com que a obra original ela consiga chegar em mais países porque não está sendo adaptado nos outros países, entendeu? Eu acho que isso é um problema, mas eu não acho que isso é um remédio. Então, daí a gente tem que entender como funciona essa distribuição, porque, por exemplo, a gente tem Parasita funcionando muito bem, baita de um filme. O filme, ele por estar sendo premiado, ele acaba sendo bem distribuído, ele acaba sendo bem visto. Por quê? Porque existe um movimento da própria indústria americana de divulgar aquele filme. Então, assim, se a gente tem a maior detenção ali, poder de divulgação do próprio cinema na América, nos Estados Unidos, eu acho que essa distribuição deveria funcionar também a partir de estúdios que são estúdios americanos, entendeu? Mas você tem que tomar... Tem uma coisa em mente, que quem dita as regras, de certa forma, é o público. Então que, por exemplo, você pega filmes são premiados, pode até dizer assim, filmes que passam em festivais, o próprio Tar, por exemplo, você traz aqui pro Brasil e você não tem muitas salas disponíveis passando esse filme. Você poderia até pegar filmes coreanos também, que mesmo que a distribuição ela chegue aqui, você não vai ter muito cinema que vai pegar e falar, olha, eu vou aqui colocar esse filme e eu acredito que bastante pessoas vão assistir. Vou colocar pela força da minha crença, não baseado nos números. Então eu acho que há muito receio também de colocar, mesmo que os filmes eles estejam disponíveis para que se faça essa distribuição, eu não acho que e só isso é suficiente para convencer vários cinemas de colocar e estampar esses filmes em várias salas, né? E principalmente hoje que você tem sempre você tem aí vários blockbusters saindo, e aí eles tomam ali no cinema 5, 6, 7, 8, 9, 10 salas,
E aí, filmes até mesmo americanos que não são ali de grande apelo, filmes de massas, filmes extremamente populares, também ficam ali com uma, duas salas e acaba não levando também muitas pessoas pra assistir, né? Não tem muita divulgação. Então eu acho que o problema ele é muito mais em cima, não é tão simples assim de resolver. Só querendo dizer que a questão aqui então, É o capitalismo. É o capitalismo. Então, tipo, vai assistir com o tempo, a gente só vai ver os grandes blockbusters, porque a gente não consegue ver mais filmes tipo, tão conceituais, ou filmes que exploram, então, tipo... isso é um grande tema pra gente falar, né? Sobre franquias, né? Se as franquias estão matando ou se elas estão salvando o cinema, né? Quem sabe a gente faz um vídeo sobre isso. Mas realmente, cara, essa parada do capitalismo, para pra pensar, do ponto de vista lógico, não faz sentido. Você tá dizendo, quem tem maior poder de divulgação de filmes é a indústria americana. Ok, a indústria americana fez um filme americano, que eles estão ganhando dinheiro em cima disso. Qual é o filme que eles vão divulgar? O filme americano, que eles estão ganhando dinheiro em cima, ou um outro filme aleatório que eles não ganham dinheiro em cima? É óbvio que eles vão divulgar o filme deles, né? Poxa, aí também... É o que eu tô falando, Cris. Tipo, se você tem, tipo, uma distribuidora ou, tipo, algo sendo produzido em conjunto, por exemplo, no caso da Netflix, a gente tem, tipo, uma adaptação, tipo, coreana aí de La Casa de Papel. E tem uma origem ali na Espanha, mas você tem o mesmo distribuidor, entendeu? A Netflix tá ganhando. Ok, eu concordo, mas aí você pegou num ponto essencial. Porque é totalmente diferente quando você tá falando de um streaming e quando você tá falando de cinema, entendeu? O tipo de alcance que um streaming tem não é o mesmo que o cinema tem. Pra você assistir um filme no cinema, você tem que pegar o seu carro, ou o seu ônibus, ou ir a pé, vai lá no cinema, pagar o seu ingresso, sentar e assistir o filme. E o streaming não, você tá na sua casa, você tá no seu celular, vamos ver o que eu tenho pra assistir hoje. E aí você tem ali uma grande diversidade de catálogos, inclusive muitas das produções coreanas que a gente conhece, que se tornam famosas no Brasil, e aí vai até falar dos famosos doramas, é muito por causa dessa facilidade de acesso que a gente tem empresas como a Netflix fazendo, né? É um tipo de distribuição diferente, é um tipo de consumo diferente. Então essas regras, elas não são aplicadas da mesma maneira. Cara, e olhando de um ponto de vista um pouco mais geopolítico ali, muito interessante, eu acho que, cara, isso pra Coreia tem uma representação muito grande. O que acontece? A Coreia do Sul, anunciadamente, tem uma política de expandir as suas fronteiras culturais. Tanto ali dentro da Coreia, eles querem que a Coreia do Sul tenha uma cultura forte, a cultura delas esteja realmente enraizada, assim como a cultura americana, na cabeça dos seus cidadãos, e também querem mostrar essa cultura pro resto do mundo, para que eles tenham mais influência cultural no resto do mundo. E pelo que nós estamos vendo, finalmente está dando certo. Eu tenho certeza que a Coreia do Sul está muito feliz agora. E a gente tem aí exemplos, porque por muito tempo a gente tinha a Coreia do Sul copiando, né, coisas de outros países, principalmente dos Estados Unidos. Eles copiavam shows ou séries, filmes que fizeram muito sucesso nos Estados Unidos e faziam a sua própria versão coreana. E agora, finalmente, depois de muito tempo, estamos vendo um pouquinho os Estados Unidos finalmente copiando a Coreia do Sul. Quem diria que um dia isso aconteceria? E a gente tem aí, claro, muitos exemplos de cópias americanas que não deram muito certo, que não tiveram muito ibope, mas a gente tem um raio de esperança aí. A gente tem, por exemplo, uma série chamada The Good Doctor, que você talvez já tenha conhecido, uma série inclusive muito boa e que tem o seu original na versão coreana. Foi uma série que estourou lá na Coreia do Sul, que fez muito sucesso na Coreia do Sul, tanto sucesso que os Estados Unidos pegou e copiou, fez a sua fórmula ali, pegou o The Good Doctor e fez a versão americana e deu muito certo, tá? E eu acho, cara, que se tá dando certo, tá ótimo. Se o pessoal tá gostando, é mais entretenimento de qualidade pra gente, tá tudo bem, tá tudo ótimo. Assim, não, o que eu tô falando também é da seguinte, a gente, quando tem essa boa repercussão, quando você consegue trazer coisas originais também, que eu acho que quando você adapta, você precisa manter as coisas que funcionam no original, mas você precisa também ter um pouco de originalidade, que é o caso ali do que a gente vê, por exemplo, de La Casa de Papel. Nessa versão sul-coreana, a gente tem problemas que são parecidos, um problema inicial parecido, só que o contexto, a questão da inserção da cultura dentro da série funciona muito bem. Diferente de quando você vê nessa versão americana, por exemplo, de Old Boy. Mas assim, Good Doctor é um bom exemplo do que você está falando, de que dá pra fazer, entendeu? Mas
é necessário ter um cuidado muito grande, entendeu? A gente poderia até pensar, como brasileiros, vamos supor que a Netflix ela resolvesse fazer uma versão brasileira de Round 6. É claro que pra essa história, mesmo nos modelos ali coreanos, americanos, de certa forma ela talvez funcionaria no Brasil, só que ela funcionaria mais usando esse quesito que você falou, de originalidade. Então tem que trazer na linguagem que funcionaria mais aqui. Mas não é porque a série ela seria trazida pra cá e ela funcionaria aqui que, não, vamos ignorar aqui o original. Não necessariamente. Então... Eles funcionam independentemente, você tá falando? Dá pra funcionar os dois independentemente. Dá pra funcionar. Isso que o Cristiano falou sobre essa... A gente tá vendo o movimento aí da Coreia de expandir bastante ali as suas produções, seja na TV, seja no cinema, muito em função também da Netflix. Por a Netflix ser um serviço ali bem distribuído, que é bem universal, essas produções de outros países também se tornaram muito conhecidas por causa do serviço, que ela consegue ali levar produções brasileiras lá pra fora. A gente tem exemplo aí de 3%, e consegue trazer produções de fora pra cá pra dentro. Então, muito dessa conversa aí, dessa troca de produções é muito graças ao estilo que é o serviço de streaming. E eu acho que não é bem assim no cinema. Eu acho que o cinema ele funciona de uma maneira diferente. As regras que são ditadas para o cinema são ditadas por pessoas diferentes e funcionam de uma maneira que nem sempre vai favorecer todo mundo ou todas as obras originais. Cara, por que a Netflix ainda não te contratou, João? Pra gente fazer uma versão brasileira de Round 6, cara. Por favor. Tem tudo a ver. Só entrar aí no Imagine Só, me procurar que eu tô disponível. Netflix me contrata. Se quiser patrocinar o canal também, estamos abertos. Pois é, cara. Então, tanto a Netflix quanto o cinema americano, né? Eles vão fazer muito essa parada de pegar aquilo que tá dando certo e fazer de novo, fazer mais, espremer até o final pra ganhar um pouco mais, né? E faz sentido, né? Porque você tem fãs, tem gente pra assistir, eles vão fazer mais. Eles fizeram isso aí com Narcos, fizeram isso com Stranger Things, fizeram isso com a La Casa de Papel e estão fazendo agora com Round 6 ou Squid Game, né? Que é a bola da vez e que eles vão fazer sim, mais e mais. Tentaram fazer aí, só um comentário aí rápido, eles tentaram fazer aí um reality show de Round 6, não deu muito certo, se você quiser depois a gente fala sobre isso, mas eles vão tentar extrair o máximo possível, expandir o máximo o universo de Round 6 para que nós que gostamos da série possamos assistir de novo, né? Mas o que a gente se importa, o que a gente quer ver é que seja feito direito e que seja um entretenimento de qualidade. Se você gostou desse vídeo, por favor, dá um joinha, dá um like aqui, deixa seu comentário, diz que você gostou, que você não gostou, quais são os próximos vídeos que você quer ver, se inscreva e dá uma olhada também no nosso conteúdo do Spotify, que também tem conteúdo diferente para você lá, hein? Falou! Valeu!